Somos alunos da Star Triangle e vamos falar um pouco sobre a soja. Eu sou o Lucas e vou falar. A primeira referência à soja como alimento data de mais de 5.000 anos. O grão foi citado e descrito pelo imperador chinês Shen Nung, considerado o pai da agricultura chinesa, que deu início ao cultivo de grãos como alternativa ao abate de animais. Um dos principais indicativos que atestam a importância cultural e nutricional da soja para os chineses é o fato de que já nos anos 200 antes de Cristo, o grão era a matéria-prima e essencial para a produção do tofu, leite de soja coalhado, tendo representado por milhares de anos a proteína vegetal, o leite, o queijo, o pão e o óleo para os chineses. Além disso, a soja era uma espécie de moeda, porque era vendida à vista ou trocada por outras mercadorias. A soja de 5 milênios atrás difere muito da soja que conhecemos hoje. Eram plantas rasteiras que se desenvolviam ao longo de rios e lagos. Uma espécie de soja selvagem. O processo de domesticação da soja começou entre o século XI a.C., a partir de cruzamentos naturais feitos por cientistas chineses. Neste momento, a soja era encontrada principalmente na região oriental do norte da China, onde se cultivava trigo de inverno. A partir daí, a soja começa a ser introduzida no sul da China, indo para a Coreia, o Japão e outros países do atual sudeste da Ásia. Registros históricos indicam que a expansão da cultura da soja foi lenta. Teria chegado à Coreia e desta ao Japão, no século III d.C., ficando até então restrita à China. No ocidente, o grão surge no final do século XV e no início do século XVI, época das chamadas grandes navegações europeias. A adoção da soja como alimento é lenta no Ocidente. No século XVIII, pesquisadores europeus começam os estudos com brotos de soja como matéria-prima para a produção de óleo e nutriente animal. O cultivo comercial se inicia nos primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos, e na segunda década do século XX. O teor de óleo é produzido por proteína no grão, passam a chamar a atenção das indústrias mundiais. Foi após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, que o grão da soja se torna um item de comércio exterior importante. Pode-se considerar o ano de 1921, quando é fundada a American Soybean Association, como o marco da consolidação e de cada produtiva da soja em esfera mundial. Embora haja registros históricos que apontam para cultivos experimentais da soja na Bahia, já em 1882 a introdução da soja no Brasil tem o ano de 1901 como um marco principal. É quando começam os cultivos da Estação Agropecuária de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. O grão começa a ser mais facilmente encontrado no país a partir da intensificação da migração japonesa, nos anos 1908. Muito obrigado. Eu sou o Raul e agora eu vou falar. Em 1914, é oficialmente introduzida no Rio Grande do Sul, estado que apresenta condições climáticas similares às das regiões produtoras nos Estados Unidos. A origem dos primeiros cultivar até 1975. A expansão da soja no Brasil começa mesmo nos anos 1970, quando a indústria do óleo começa a ser ampliada. O aumento da demanda internacional pelo grão é outro fator que contribui para o início dos trabalhos comerciais em grande escala da soja cultura. A ampliação dos plantas de soja no Brasil sempre esteve associada ao desenvolvimento rápido de tecnologias e pesquisa focadas no atendimento da demanda externa. Tanto é que na década de 70 a soja já era a principal cultura do agronegócio nacional. A produção havia passado de 1,5 milhão de toneladas em 1970 para mais de 15 milhões de toneladas. Em 1980, é importante notar que essa ampliação desde o início esteve intrinsecamente ligada ao investimento no aumento de produtividade, e não necessariamente diário, que de 1,3 milhão de hectares passou para 8,8 milhões de hectares na década. Os índices de produtividade nesse período saíram do patamar de 1,14 THA para 1,73 THA.
Um dos mais importantes agentes desse processo de evolução da soja-cultura brasileira foi a Embrapa, que tem desenvolvido desde esse período novos cultivares adaptados às condições climáticas das regiões produtoras, como o Centro-Oeste. A Embrapa Soja foi criada em 1975 e, a partir da década de 90, várias agências de pesquisa começam a surgir para atuar no segmento. A introdução da soja para além dos estados da região sul só foi possível devido ao desenvolvimento de cultivares adaptados ao clima mais quente. A adoção da técnica do plantio direto também contribuiu para a inserção do grão na agricultura das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O fato que a soja permite a fixação no solo de nutrientes essenciais para o plantio de outras culturas, como o feijão e o milho, foi um aspecto positivo para sua expansão no Brasil, pois permitiu a adoção de uma entre-safra produtiva. O desenvolvimento de cultivares tolerantes a herbicidas chega ao Brasil em 1995, quando o governo federal aprova a Lei de Biossegurança, permitindo então o cultivo de plantas de soja. A lei é atualizada em 2005, regulamentando definitivamente o plantio e a comercialização de cultivares transgênicas no Brasil. Esse processo de consolidação da soja-cultura no país foi fundamental para o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva, incluindo investimento privado e público em estruturas de armazenamento, unidades de processamento do grão e modais para transporte e exportação da soja. Além disso, a soja brasileira permitiu uma maior viabilidade comercial para a atividade pecuária devido ao fato de que se trata de uma matéria-prima estratégica para a produção de ração animal para o gado bovino, suíno e aves. Oi, eu sou Felipe e agora é minha vez de falar. Então, outra consequência positiva da sojicultura no Brasil foi o processo de desenvolvimento urbano dos municípios ligados à cultura, principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A cultura da soja proporcionou uma grande revolução alimentar. Hoje não existe nenhuma outra proteína de origem vegetal com melhor custo-benefício para a produção de carnes, ovos, leites e derivados do que soja. A demanda por proteína animal tem crescido substancialmente nas últimas décadas e seguirá crescendo principalmente graças à melhoria de renda das pessoas nos países asiáticos. Portanto, além de garantir proteína animal em grandes quantidades e preços acessíveis aos brasileiros, a soja também é importante para a segurança alimentar de muitas outras nações. Geralmente, pensamos na soja como alimento ou matéria-prima para derivados como óleo e farelo, mas o grão tem inúmeros outros usos. Além do grão como alimento funcional, a soja é utilizada para a produção de produtos como chocolate, temperos prontos e massas. Derivados de carne também costumam conter soja em sua composição, assim como misturar para bebidas, papinhas para bebês e muitos alimentos dietéticos. Outro segmento de produtos alimentícios que aproveita a soja é o de bebidas prontas, leite e sucos de fruta à base de soja. Indiretamente, sempre que comemos carnes, estamos ingerindo soja. No Brasil, 80% do farelo de soja, junto com o milho, compõe a ração fabricada para a alimentação animal. É a transformação da proteína vegetal, grão, em proteína animal, grão mais carne. Durante a menopausa, a soja é considerada uma alternativa natural para a reposição hormonal. Além disso, o consumo em forma de grão ou farinha integral possibilita a absorção dos alimentos bioativos importantes para as mulheres. Indústrias de diferentes setores utilizam soja como matéria-prima em seus processos de produção. Exemplo, indústrias de cosméticos, farmacêutica, veterinária, de vernizes, tintas e de plásticos. A soja também é muito usada pela indústria de adesivos e nutrientes, adubos, formuladores de espuma, fabricação de fibra, revestimento e papel, emulsão de água para tintas. Na história comercial mais recente, pela segurança e abundância em termos de oferta, o óleo de soja se tornou a principal matéria-prima para a produção do biodiesel, combustível renovável que contribui para reduzir a emissão de gases poluentes no meio ambiente.
O biodiesel é composto por diesel de petróleo e óleo extraído de várias oleaginosas. O óleo de soja representa mais de 80% da demanda total da fabricação de biodiesel no Brasil. O Brasil é o segundo país na produção e processamento mundial de soja, sendo também o segundo maior exportação de grão, óleo e farelo de soja. Estima-se que a cadeia produtiva da soja reúne no país mais de 243 mil produtores e um mercado de 1,4 milhões de empregos. 70% da produção de grão, óleo e farelo de soja são exportados. Em Mato Grosso, a participação da soja na economia estadual é ainda maior. Em 2011, o grão respondeu por 43% do valor bruto da produção VPB estadual, sendo uma das principais forças motrizes do desenvolvimento mato-grossense. Muito obrigado, esse foi o nosso trabalho e a fonte é a ProSoja Brasil.